Pensa só, o que daria para fazer com mais de 6 trilhões de reais? É um número tão grande, né, que fica até difícil de visualizar. Mas acredite, esse é o valor do orçamento anual do Brasil. E para a gente entender o que essa cifra realmente significa, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos comparar com o custo para resolver alguns dos maiores problemas da humanidade. Olha, e para fazer essa análise aqui, a gente foi direto na fonte, tá? Esta é a lei que estabelece o Orçamento Federal do Brasil para o ano de 2026. É o documento oficial que diz para onde vai cada centavo que a União arrecada. E o número total é este aqui, 6 trilhões 542 bilhões. Enfim, mais de 6,5 trilhões de reais. É uma cifra que parece até abstrata de tão grande. Mas o nosso objetivo aqui hoje é justamente trazer esse número para a realidade. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a escala desse valor. Depois, vamos ver para onde o dinheiro vai. Na sequência, a gente faz a comparação com os desafios globais. E, por fim, a gente junta tudo para ver o que esses números realmente revelam. Bom, vamos começar então tentando entender a escala disso tudo. O que significa na prática um orçamento dessa magnitude? Então, o que a lei diz? Basicamente, esse valor é uma estimativa de tudo que o governo federal arrecada e também tudo que ele gasta em um ano. E ele se divide em 3 grandes áreas: o orçamento fiscal, que cuida da administração pública, o da Seguridade Social, que é para aposentadorias e benefícios, e o de investimento, focado nas empresas estatais. Beleza. Agora vamos dar uma olhada mais de perto nessas contas. Como é que esses mais de 6 trilhões e meio de reais são distribuídos? Para onde vai todo esse dinheiro? Olha só como fica a distribuição. A maior fatia, de cerca de 2,5 trilhões, vai para outras despesas fiscais. Logo depois vem a Seguridade Social, com quase 2 trilhões. E o refinanciamento da dívida, com 1,8 trilhão. O investimento aparece com cerca de 198 bilhões. Guarda bem esses números, porque a gente vai usar eles logo mais nas comparações. E agora a gente chega na parte central da nossa conversa. Vamos colocar os números do orçamento brasileiro em perspectiva, lado a lado com o custo para resolver alguns dos maiores desafios que o nosso planeta enfrenta. Vamos começar com uma pergunta que, olha, é fundamental. Quanto custaria para garantir que ninguém mais no planeta inteiro passasse fome? Bom, a estimativa máxima para acabar com a fome no mundo em um ano é de 1,3 trilhão de reais. Já o orçamento total do Brasil, 6,54 trilhões, ou seja, é no mínimo 5 vezes maior. Isso já dá uma boa noção da magnitude dos recursos que a gente está discutindo aqui. Vamos para outro desafio global gigantesco. E para eliminar a pobreza extrema, quanto seria? O custo estimado para zerar a pobreza extrema no mundo é de 1,5 trilhão de reais por ano. Sabe o que é curioso? Só o orçamento da Seguridade Social aqui no Brasil, que é de quase 2 trilhões, já é maior que esse valor. O dinheiro para aposentadorias e benefícios sociais no país ultrapassa o necessário para erradicar a pobreza extrema em nível global. E na área da saúde, hein? Quanto seria preciso para a gente evitar milhões de mortes por doenças que já têm tratamento ou prevenção? As estimativas dizem que seriam necessários até 550 bilhões de reais por ano para evitar milhões dessas mortes. Pois é, só o valor que o Brasil destina ao refinanciamento da dívida, de 1,82 trilhão, é mais de 3 vezes superior a essa quantia. E para fechar essa rodada de comparações, vamos falar de problemas estruturais. Quanto custaria para fornecer infraestrutura, moradia e saneamento básicos em escala planetária? A necessidade mundial aqui é estimada na casa das centenas de bilhões por ano. E olha que interessante, o orçamento de investimento do Brasil, com os seus quase 200 bilhões de reais, se encaixa exatamente nessa escala. Isso nos dá uma referência bem concreta para entender a dimensão desse desafio global. Bom, depois de todas essas comparações, o que a gente pode tirar disso tudo? Vamos resumir o que esses números nos mostram. Essa tabela aqui resume bem o que a gente viu. Fica claro que diferentes partes do orçamento brasileiro, seja ele todo ou só a parte da Seguridade Social ou do refinanciamento da dívida, estão numa escala comparável e muitas vezes até superior ao custo que se estima para resolver grandes desafios globais, como a fome, a pobreza e doenças que poderiam ser evitadas. Então, o ponto-chave é exatamente este, como diz a citação. A ideia aqui não é propor como o dinheiro deveria ser gasto, de forma alguma. É simplesmente usar esses comparativos para dar uma dimensão real, palpável, a números que, de outra forma, seriam só abstrações gigantescas. E a gente termina com essa reflexão final.
Colocar os números em perspectiva revela a escala do que é financeiramente possível, do que está ao alcance. A questão que fica, e que vai muito além dos números, é sobre as escolhas, sobre quais são as prioridades de uma nação e, por que não, do mundo todo.